Olá, sejam todos bem-vindos à live com o Nelton às 12 de hoje, nessa quinta-feira. Se você estiver aí vendo a live após a gravação, eu já de cara peço que você curta, compartilhe com seus amigos, envie para todo mundo que possa, enfim, gostar de ouvir o que a gente tem a dizer, no sentido de que estamos debatendo uma Foz do Iguaçu para todos e para todas. Eu sou Lucas Felipe da Silva, sou secretário de comunicação da Juventude do PDT aqui em Foz do Iguaçu. Quero pedir para vocês que se inscrevam em nosso canal no YouTube. Lá vão estar dispostas todas as lives e todas as atividades audiovisuais que a gente tem feito. Sigam também o Nelton Friedrich no Twitter, @NeltonPDTFoz. Se você está vendo pelo Twitter, retweeta, manda para os seus amigos no direct e faça com que todos assistam. E, claro, no Instagram. Sigam o Nelton no Instagram, @NeltonPDTFoz. O Nelton, que é o nosso Nelton Friedrich, Nelton 12, é candidato a prefeito em Foz do Iguaçu pela coligação PDT, Rede e Cidadania. Se vocês tiverem perguntas, enviem para neltonpdtfoz@gmail.com e, é claro, em nossas redes sociais. Além de tudo, podem comentar, coloquem aí nos comentários, que toda quinta-feira a gente vai estar no Com Nelton às 12 respondendo essas perguntas. Passo a palavra agora ao Nelton. Bom, eu quero cumprimentar mais uma vez e repito sempre de maneira muito carinhosa a todos que estão participando, a todos que estão nos ouvindo e vendo, e principalmente poder dizer de quanto que sempre é bom estar aqui. E principalmente porque esse é um debate sem filtro. É muito importante a gente ter clareza de que estamos abertos para poder fazer esse jogo muito claro, democrático, de ter as perguntas, as considerações, as mais diferentes, diversas, para que a gente possa, de um lado, aprimorar o debate, mas, de outro lado, trazer o nosso compromisso. Vamos lá, primeira participação. O Rafael de Oliveira se refere, eu queria isso, quando tratávamos até ontem numa live sobre a questão do transporte público e todos os seus anexos, dizendo que o tema da live era excelente. Mas, Nelton, melhor ainda é o convidado Edson, diretor superintendente da Fostrans na época do consórcio Sorriso, assumiu a gestão do transporte coletivo da cidade e fez parte de toda a gestão do prefeito Paulo. Bom, primeiro eu quero até responder de maneira geral, e vou continuar com a colocação, viu, Rafael, que é muito boa. Será uma ótima oportunidade para explicar o porquê em 2011 foi implantado um sistema de linha fracassado, feito por uma empresa de fora, desconectado da realidade da cidade e que trouxe o caos para o sistema. E ainda, falando de contas da Fostrans, que foram dadas como irregulares, e a Foz Habita, que foram dadas como irregulares. Bom, primeiro, eu estranhei um pouco essa mistura de transporte com habitação na mesma pergunta. Um pouco estranho, mas vamos lá. O que eu queria dizer com toda sinceridade é, acima de tudo, que essa questão, na verdade, pode e deve ser respondida, inclusive, pelo próprio Edson. Pena que ontem não tinha esse espaço, essa possibilidade, porque seria muito próprio. Digo mais, até porque eu aqui não sou nem advogado de defesa, eu estou falando de candidato a prefeito que tem uma posição muito clara. O contrato feito pelo prefeito da época e com todos os seus desdobramentos, e que é mantido pelo atual prefeito, portanto, não vamos esquecer que estes que estou falando, o ex e o atual, eles estiveram juntos muito tempo, portanto, eles pertencem praticamente à mesma configuração política. Há quantos anos? Há quantos anos? São mais de 12 anos juntos. Ora, aí você tem um contrato mal feito, inclusive com punições muito simplistas, com uma fiscalização acanhada, e aí você tem o decorrer do tempo que mostrou que é arcaico, que é ineficiente, que é inclusive danoso à população, impróprio, e tem sido mantido. Quer dizer, nós estamos falando de governos que sai um e entra outro, e mantém-se um contrato que, acima de tudo, é doloroso para a sociedade, principalmente para o usuário, que tem que sair de casa todo dia para ir ao trabalho ou qualquer outra atividade, tem que voltar e enfrentar o que nós estamos vendo e sabendo. Por isso, nesta hora, que eu diria assim, se é um contrato de 2010 a 2025, nós estamos falando de 10 anos que ele continua existindo e criando todo esse desdobramento negativo. Eu, prefeito, revisão imediata do contrato. Segundo lugar, não é só a questão do transporte público, é a compreensão de tudo que tem
nesse aspecto que está permeado por uma enrolação, a começar porque criaram um monopólio. Como é que cria um monopólio num quadro como este? E aí as vantagens são, em grande parte, portanto, e eu diria até leoninas, só para os proprietários desse consórcio. Em outras palavras, é preciso, pois, a gente ter clareza de que algumas medidas poderiam ter sido tomadas. Claro que a mais séria era a revisão. Não ficar arranjando desculpa, passar tempo e continua o problema. Aí daqui a pouco tem ritos jurídicos e o problema continua. Agora está na eleição, praticamente, e aí vem um justificando ou criticando o outro. Para com isso. Farei diferente. E por isso eu faço questão de dizer, até questões possíveis até agora, nós não termos, por exemplo, essas faixas exclusivas para o transporte público, porque só as faixas, pela matemática que existe, de tudo que já se realizou, por exemplo, em vários lugares, só as faixas exclusivas reduzem em 20% o custo do transporte e reduz o tempo de transporte do usuário, que é uma questão importantíssima, o tempo que se fica nessa latinha de sardinha que é Foz do Iguaçu, em termos de transporte coletivo. Outro dado concreto, não fizeram nem a revisão, por exemplo, das outras centralidades que a cidade tem hoje. São rotas absolutamente equivocadas. Vimos isso até em depoimento ontem da live de usuária, fazendo essa exposição tão clara, que vai para um lugar, tem que passar sempre por o mesmo grau lá distante para voltar. Cheio, portanto, de equívocos. Por outro lado, eu queria completar, e aí eu aproveito, viu, Rafael, de dizer de que essa questão do transporte público, é evidente que nós temos que fazer essa conexão direta com a questão da mobilidade urbana como um todo. E se tem um plano de mobilidade urbana que não foi e não está sendo executado, é preciso que a gente possa, e farei isso, é uma ampla aprimoração desse plano. Portanto, aprimorar para executar, e para aprimorá-lo, só tem um jeito, ter um banho de participação social. É preciso que a sociedade de Foz do Iguaçu tenha uma ampla participação na definição do plano de mobilidade urbana, porque isso envolve muitos interesses, e a gente precisa colocar em primeiro plano as pessoas, o interesse público. Um exemplo outro que eu completo. Imagine, em qualquer lugar do mundo, as pessoas circulam em primeiro lugar pelas calçadas. É o caminhar que é o maior meio de transporte que ainda existe, obviamente, e todos, em algum momento do dia. É por essas e outras razões que a calçada é um elemento onde as pessoas realmente circulam. E como é que estão as calçadas em Foz do Iguaçu? Não vou nem comentar aqui. O que eu diria da ausência de ciclovias e até de ciclofaixas? Nós não podemos deixar de considerar que o melhor meio de transporte, o mais utilizado até hoje pelo próprio trabalhador, ou vai a pé ou vai de bicicleta. Mas ele precisa ter segurança, é preciso ter estrutura, é preciso ter, portanto, ciclovias, ou ao menos ciclofaixas em muitos casos, porque é para o trabalhador, é para o estudante, é para as práticas, inclusive esportivas, né? Mas é para o lazer, mas é para a saúde, porque inclusive é um transporte sem poluição, de exercício físico, mas em outras palavras é o ganha-ganha. Por outro lado, nós não podemos esquecer, por exemplo, de que é uma questão de decisão política, a cidade permite e facilita ciclovias. Eu repito aquilo que disse, uma cidade como Joinville, Santa Catarina, muito acidentada, tem subidas e descidas enormes, no entanto, está com 240 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Quantos que tem em Foz e ainda que não estão conectadas, são dispersas, estão isoladas, são pequenas ilhas de ciclovia, por exemplo? Outro exemplo concreto, a renovação de frota, já não podia ter sido feita a renovação de frota? Fica se discutindo longamente e um monte de justificativa para ter ar-condicionado. Será que não está na hora de a gente ter uma decisão política muito mais concreta e, ao mesmo tempo, nessas renovações de frotas, ter ônibus elétricos, mesmo que não seja o elétrico de biodiesel? É preciso, portanto, a gente ter clareza o que é que está em jogo, é respeito. Respeito ao usuário. É cuidado com a nossa gente. É cuidado com a mulher grávida, é cuidado com a que está com criança no colo ou no seu carrinho de bebê, é o respeito ao idoso, é o respeito à pessoa com deficiência, afinal de contas, o respeito ao ser humano. E aí é preciso que um prefeito, como eu disse e repito, tem que ter empatia. Empatia é uma palavra que às vezes é meio confundida com simpatia, muito mais.
Empatia é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor, o sofrimento, a necessidade do outro. Um prefeito que não tem empatia não devia nem ser candidato, porque ele não tem o respeito com as pessoas e não valoriza o ser humano e não se coloca no lugar daqueles que mais sofrem, que mais têm dificuldades e que mais necessitam de governo. Vamos para outra colocação. A propósito, até, enquanto vem a próxima, eu quero dizer até ao Rafael que aqui fica o convite. As suas propostas, as suas ideias, evidentemente, podem dialogar muito com os nossos 12 eixos do nosso plano de governo, da proposta de um modelo diferente, um projeto local de desenvolvimento econômico, social, ambiental, cultural e, evidentemente, político. Então, por isso, eu queria até deixar o convite. Venha se somar, vamos trazer muitas dos seus estudos, etc., e dialogar com o que nós estamos propondo, e, inclusive, provavelmente aperfeiçoando. Estamos abertos, porque é assim que a gente quer fazer o governo, aberto, participativo. É nesse sentido que eu aproveito agora para a segunda mensagem. Vamos lá. O Trajano Garcia Neto fala em integrar com Porto Iguaçu, Argentina e Cidade del Este, Paraguai, para, portanto, assim, incorporar o atrativo internacional no que diz respeito até ao transporte e tantas outras coisas. Eu vou falar de dois aspectos, um macro e outro médios, vamos chamar assim. Primeiro, é fundamental a gente ter muito claro a extraordinária posição geopolítica e geográfica que nós temos. Se nós temos a Argentina, se nós temos o Paraguai, se temos o Brasil, estão tão identificados numa fronteira, portanto, numa região comum, é muito importante que a gente tenha presente essa necessidade de, que podíamos chamar de tratar sempre no cunho da tríplice fronteira. E isso implica, inclusive, também no que diz respeito ao próprio transporte público. E isso tem muitas saídas, que algumas estão já exitosas em várias partes do mundo, em que, similarmente à nossa região, e outras que você pode se inspirar naquilo que é o transporte, por exemplo, de uma região metropolitana. Então, nós estamos falando de uma região que tenha esse momento tão propício, que é o propício de estarmos como vizinhos, e ter a consideração dessa vizinhança como elemento central de qualquer atividade de Foz do Iguaçu. Por isso, na nossa proposta, que estamos colocando para apreciação das 12 eixos, é fundamental compreender que uma coisa inovadora que nós estamos propondo é criar junto ao gabinete do prefeito, diminuindo algumas secretarias, mas trazer a chamada administração integrada, integrando as secretarias para que nós possamos ter as áreas de governo a serviço dos grandes projetos, das grandes metas, não cada um se separando, fazendo aqui e acolá algumas atividades. Uma prefeitura que está cheia de departamentos e organismos em prédios diferentes, mas não tem uma ação integrada. Por isso, reduz-se o número de secretarias, com certeza. Fazer com que haja uma abordagem muito mais integrada, mas também é preciso ter muito presente que é fundamental, e é isso que criarei, uma Secretaria de Relações Internacionais e de Desenvolvimento Sustentável, para tratar com outros países e especialmente também para tratar com os nossos vizinhos. Nessa relação de boa vizinhança e, portanto, uma ação conjunta Brasil, Paraguai e Argentina no que diz respeito à tríplice fronteira. Mas tem uma outra questão que é preciso colocar aqui, é que é nesse campo que tem muito clareza, por exemplo, o papel da própria Foz do Iguaçu, da tríplice fronteira no que diz respeito ao Mercosul e à integração da América Latina. Não é por acaso que nós temos a única universidade de integração da América Latina aqui em Foz do Iguaçu. Ela precisa ser entendida e nós precisamos compreendê-la como ela precisa entrar num atendimento, numa relação, numa proatividade com um novo projeto de desenvolvimento de Foz do Iguaçu e também da tríplice fronteira. É preciso, portanto, ter essa visão de que qualquer passo que se queira dar para, inclusive, agregar o Mercosul também aqui na tríplice fronteira, nós temos que ter projeto, planejamento, envolvimento de inteligência, para que nós possamos, pouco a pouco, sediar aqui também alguns organismos de integração latino-americana, ou inclusive, e especialmente, até do próprio Mercosul. Esse é um projeto que nós temos que ter muito carinho no seu atendimento. Mas vamos a mais uma colaboração, a mais uma participação.
Galileu Belém. Tenho aí uma manifestado dizendo: você nunca usou hospital público, não sabe como funciona a escola estadual, já foi nos bairros que são jogados por aí que você fez? É evidente, viu, galera, que você não tem acompanhado e nem conhece mais detalhadamente a nossa vida, as nossas experiências, inclusive no campo público, e das iniciativas que fizemos. Então, eu quero dizer, por exemplo, que conheço muito, muito profundamente a questão de hospital público. E mais do que isso, tenho muito claro o que tem que ser feito. Portanto, uma gestão integrada, um banho de digestão que nós precisamos ter, começa por aí. E aí vem todos os outros desdobramentos, sabendo que uma linha é a linha de tratar da doença e do doente. E aí precisa de ambulância, sim, precisa de hospital, precisa de médico, precisa de equipamento, precisa das especializações todas que temos que atender, é preciso romper com esse aspecto de filas, é inacreditável, no século XXI nós temos o que ainda temos em Foz do Iguaçu, nesse campo, portanto aí tem uma linha definida, nosso propósito, nosso compromisso, mas tem uma outra questão que é preciso que a gente possa avançar de maneira extraordinariamente positiva, que é o campo preventivo, é tratar da saúde e não só depois que vem a doença, depois que nós temos, evidentemente, o doente. Nós estamos falando, portanto, da prevenção. Nós estamos falando da necessidade que nós possamos ter aquilo que hoje se avança em muitos lugares do mundo, que é saúde e bem-estar. É prevenir, a velha sabedoria que é melhor prevenir do que remediar. Então, se tem, como disse aquele lado, que é da busca da cura, do atendimento, que, afinal de contas, dos medicamentos e de todos os tratamentos necessários, de todos os equipamentos necessários, de toda a questão de gestão adequada, integral, integrada da saúde pública, mas é preciso ter esse campo da prevenção. Isso, sem dúvida, é imprescindível. Já falei várias vezes, até de um exemplo que me dói muito, eu repito sempre, porque pela primeira vez na história da raça humana, nós estamos com doenças que antes eram só das crianças. E muitas destas doenças que agora estão atingindo as nossas crianças estão ligadas à comida que come e o estilo de vida que tem. Diabetes tipo 2, colesterol, pressão alta, e aí vai. Mas eu quero completar. Eu quero dizer que nessa colocação que nos faz, na pergunta posta, também fala de escola estadual. Olha, me desculpe de novo, Galileu, é que você não conhece. Eu fui professor estadual. Eu dei aulas, como eu dei aulas no La Salle, eu dei aulas também em colégio estadual. Foi uma contribuição que eu fiz. Quando eu me formei, eu me coloquei à disposição, que na verdade não era nem pelo salário, ao contrário, era a forma que eu encontrei de contribuir com a escola pública e com a escola do La Salle, porque algum período eu estudei na escola do La Salle. Portanto, eu quero dizer para você que a minha relação com a questão da escola é uma relação que também traz desde os primeiros momentos que eu estava estudando e depois como profissional que fui. Inclusive, repito, dando aulas em escolas como laçalistas e como escola estadual. Conheço muito bem. Mas, por outro lado, não é só isso. Eu tive uma riqueza na minha vida de conviver, por exemplo, com Darcy Ribeiro, sem dúvida um dos maiores e mais festejados educadores do mundo inteiro. A minha convivência com Darcy Ribeiro me permitiu não só absorver muito daquilo que havia lido sobre ele, das suas propostas, dessa proposta de educação de qualidade e inclusiva para todos, e aí eu convivi diretamente com Darcy Ribeiro, inclusive quando estava à frente, junto com o próprio governador da época, Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, 5 anos secretário e depois presidente do Instituto de Estudos e de Projetos e de Políticas Públicas, Instituto Alberto Pasqualini, de dizer que um dos principais conselheiros que eu tinha exatamente era Darcy Ribeiro. E essa convivência me permitiu, por exemplo, viver intensamente a grande solução da educação no Brasil. Claro, são vários componentes, mas tem uma que é um carro-chefe, é a escola de tempo integral. É a escola do ricaço que você coloca à disposição da sociedade como um todo, do filho do assalariado, do filho do desempregado, do filho da periferia, dos bairros, aonde for. Escola de tempo integral. É a escola do aprendizado nos dias de hoje, porque você tem a escola, portanto, nas suas formalidades, etc., etc., mas você tem também o espaço para o esporte, para o lazer, mas principalmente para as artes, o espaço, portanto, para outras práticas, inclusive culturais,
atividades de todo tipo, mas também do aperfeiçoamento profissional, ou no preparo profissional, das habilidades, né, da ação muito concreta no que diz respeito, portanto, a capacitações, preparar ainda mais para o século XXI, a educação também para a vida, não é só educação para o emprego, não é educação só para o mercado, é educação para a vida. É por essas razões que, me desculpe, eu tenho que colocar isso com toda clareza. Visite mais as nossas redes sociais, os nossos compromissos, a nossa história, e por isso essa história recomenda. Isso não é discurso, isso não é demagogia. Quem já fez, fará muito mais, sim. Por isso que a gente, como diria e repito, o próprio Padre Vieira, na sua sabedoria, nós somos o que fazemos. Portanto, esse é um dado concreto que estou trazendo, viu, galera? E fica aqui esse convite para visitar mais, conhecer mais quem somos, o que já fizemos e o que vamos fazer. Vamos para outro convidado, outro participante? Opa! Eu estava tão... Viu? Eu, eu estava gostando tanto que estava aguardando que tivesse mais participantes, mas nós chegamos ao final. É, praticamente, eu só queria, ao fazer as últimas considerações, dizer, acima de tudo, de que esse espaço, Nelton, às 12, exatamente tem essa finalidade. Compareça com as suas inquietações, com as suas críticas. Eu repito o que eu disse antes, aqui o debate não tem filtro, não. Vocês viram até pelas perguntas que hoje foram apresentadas. É isso aí, é jogo aberto, é franqueza, é quem tem o que dizer porque já fez e poderá fazer muito mais, mas principalmente com compromissos. E nesse sentido que faço aqui um apelo. Divulguem as nossas redes sociais, ajudem a divulgar as nossas ideias, porque a encruzilhada que nós estamos em 2020, nessa eleição municipal, é uma encruzilhada muito, 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 até eu diria assim, perigosa. Temos que acertar. A crise que estamos vivendo, econômica, a crise de saúde, a crise, portanto, sanitária, e todos os seus desdobramentos, inclusive como crise social, não podemos arriscar. Não é obra para amadorismo, e não é obra para quem, na verdade, só também se fixa no retrovisor, ou aquele que propõe continuar o mesmo. É momento transformador do novo papel dos municípios, mas principalmente dos novos papéis de um prefeito, de uma outra articulação que tem que ser feita, a articulação do governo dentro dele, com a administração integrada, para aproveitar muito mais os recursos humanos e materiais dentro do governo, evitar essa divisão toda, departamentalização, isso é uma loucura. Fiz isso quando apresentamos aqui a proposta, que foi feita de maneira muito célere, a proposta muito rápida, de construir um programa como o Cotidiano da Água Boa. Nós, evidentemente, construímos outro modelo de gestão, uma matricialidade. Era um comitê gestores, coletivos educadores, um comitê gestor interno, para articular todos os departamentos, todas as divisões, para que nós tivéssemos, portanto, uma convergência, uma coesão, aproveitando muito mais o tempo, os recursos, os materiais necessários, os serviços que eram necessários realizar, otimizar, portanto, e só isso já dá uma diminuição de custos. Por outro lado, é preciso compreender que, além dessa questão, nós temos que aprofundar um projeto de desenvolvimento para Foz do Iguaçu que não tem, para que a gente possa aproveitar oportunidades que estão esquecidas, de vocações que estão adormecidas. É preciso aproveitar e ter um planejamento para que a gente possa ter um outro tipo de economia local. Isso significam também as novas economias, a chamada economia local, a economia solidária, a economia circular. Eu repito, porque é importante, numa hora como essa, as novas economias possibilitam, evidentemente, uma nova dinâmica socioeconômica, ambiental e cultural de Foz do Iguaçu. Eu não tenho nenhuma dúvida com isso. Como é que eu não posso fazer com que um exemplo que eu sempre repito de novo? Essa cidade, com mais de 260 mil habitantes, ela tem uma geração grande de lixo, mas tanto sólido quanto o orgânico.
mas ao mesmo tempo nós temos uma quantidade de visitantes, por mais que estejamos agora numa situação adversa, mas tem visitantes e tem a perspectiva de que a gente possa melhorar mais isso. Ora, e aí eu quero dizer, como é que a gente não pode ter o lixo zero em Foz do Iguaçu ao longo de 4 anos? Farei isso, porque sabemos o caminho das pedras, conhecemos como é que se elabora isso, que tipo de atores nós temos que trazer, porque temos que trazer todos os atores, não é o prefeito. O prefeito tem que ter essa grande capacidade, o norte, a definição, a capacidade de articular as forças, mas temos que trazer todos os atores, sociedade civil, iniciativa privada, academia, governo e todas as suas áreas, secretarias e fundações. É um projeto, portanto, de sociedade. E vamos fazer isso. Contamos com vocês, uma boa tarde e continuem, participem bastante das nossas redes e venham com seus comentários e as suas contribuições e críticas. Estamos abertos, porque Foz merece e nós precisamos fazer uma grande e rica transformação. Até aqui, peço que você, que terminou de ver esse vídeo, curta, compartilhe, envie para seus amigos e amigas. Se inscreva em nosso canal no YouTube, nos siga no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais, inclusive no Facebook. A gente se vê na próxima quinta-feira, mas não esqueçam que terça-feira, às 19 horas, temos o programa A Voz do Povo e na quarta-feira temos a live, né, Nelton? Ou seja, 3 encontros semanais para que vocês possam estar aqui debatendo ideias conosco.